Essa galera é a galera que a hora que virar, que der o problema, vai ficar desesperado. Eu acho que existe até um risco de colapso aí da parada. Como é que você enxerga esse processo? Uma vez que você fala assim, Matheus, é real, vai acontecer do jeito que estão falando, no tempo que estão falando. Então a gente tá falando na iminência realmente de um turbilhão de coisa que pode acontecer aí, que eu não vejo muita... Como é que vai resolver? Aí eu vejo às vezes assim, talvez a resolução seja uma prorrogação da porra toda. Não sei. Tá, não quero colocar isso, até porque, como eu já disse aqui pra vocês, eu não sou especialista, não sou eu que tô estudando sobre esse assunto. Mas assim, eu tô só raciocinando mesmo, sabe? E queria compartilhar com você. Cara, não, mas a sua preocupação é legítima, também é a minha, mas, assim, obviamente, prazos, eu acho que o primeiro prazo, assim, da emissão da nota não vai existir. O segundo prazo, que é 2027, de CBS e IBS... Desculpa, perdão. Eu tô tão acostumado a falar IBS e CBS junto que eu me falha do ato falho de já junto. Mas a segunda, que é 2027, que é a da CBS, que é a saída de PIS e COFINS. Certo. E a entrada da CBS... Eu também não vejo assim, possibilidade, a não ser que tenha uma hecatombe em 2026, que eu também não acho que vai acontecer. Em 2026 a gente começa com o destaque do campo. Isso é um real. Tá aí pra já... empresas do lucro presumido e lucro real. Lucro presumido e lucro real. Empresas do simples estão fora dessa dinâmica. Essa obrigatoriedade. Tá. Beleza. Só que aí eu vejo assim, o que para mim vai gerar um caos maior, porque assim, por dois motivos, a partir de 29. Porque aí vira bagunça mesmo, e aí mexe com valores maiores, tá? Porque se você pegar lá esses 28% aí, a gente tá mais, provavelmente uns 40% desses 28%, né? Olha eu fazendo conta de Dilma aqui de novo, 40% de 28%. Mas assim, uma parte menor disso é CBS, então os impactos serão menores. E quando começar a virar, vai ficar pior, porque a alíquota de IBS ela é maior do que a de CBS, né? E ela vai ser gradativa, então vai ser 90-10, 20-80. Isso, qual é o problema disso, tá? A gente até falou na quarta-feira, a gente vai ter 7 janelas de reprecificação. E é o que você falou, esse empreendedor não sabe precificar hoje. Pois é. Não vai saber lá na frente. Não vai saber. Eu acho que o que vai acontecer é que esse cara vai ser obrigado a correr ou ele vai quebrar. Muitos vão quebrar. E aí eu acho que entra um pouquinho, quando a gente estava vindo para cá, a gente conversou sobre processos de consolidação em alguns mercados. Eu acho que a reforma tributária vai trazer muitos processos de consolidação para alguns mercados. Não só no contábil. Não só no contábil. Entendi. O contábil sim, o contábil até já começou, né? Porque o que eu mais vejo hoje, alguém fala, pô, o contador lá, que é o tiozinho lá, não sei o quê. O cara falou que não aguenta mais aprender coisa nova, ele falou que vai desistir. Cara, alguém ouviu isso, foi lá e falou, cara, quando você quer nessa carteira aí, passa para cá. Então, mas eu acho que vai acontecer em vários mercados. Porque, veja, o que está acontecendo hoje com relação a esse assunto? Quem está debruçado sobre estudos de impactos da reforma tributária hoje? Cara, as grandes empresas. Assim, e eu estou falando isso porque os meus clientes que prestam serviço para grandes empresas, a grande maioria já recebeu ou recadastramento de fornecedores com a pergunta que, ou um específico falando da reforma tributária, ou um recadastramento de fornecedores com o regime tributário atual, com a pergunta se já estudou os impactos da reforma tributária na empresa dele e se após, se sim, né? Se após a implementação da reforma tributária, dos novos impostos, IBS e CBS, ele pretende continuar no Simples. Então, ó a pergunta que já é um estudo de impacto do que vai acontecer. Agora, essa pergunta, quem que tem resposta para essa pergunta? Então, a maioria não tem. Mas a depender dessa resposta, essa empresa grande vai fazer o estudo se vale a pena manter aquele fornecedor ou não. Só que imagina o seguinte, esse cara que é pequeno,
Provavelmente ele chegou naquele momento e que ele estava ignorando essa questão da reforma tributária. E eu falo ignorando por quê? Porque a gente lá dentro do IBI, eu estou falando desses clientes que são meus clientes, por exemplo. A gente está falando sobre isso. A gente está avisando os caras. A gente chamou todo mundo para esse negócio. E a galera ignorou literalmente. Quando chega esse momento, aí o cara começa a ficar preocupado. Só que para uma grande maioria de empresas não existe esse momento, né? E aí o que vai acontecer? Como tudo na vida, vai ter as empresas que se prepararam e vão sair na frente desse processo e vão ter as que não se prepararam e não vão sair na frente. Das que não se prepararam, uma parte vai passar clientes para as que se prepararam. E imagina que as que não se prepararam vão passar clientes, e quando eu falo clientes, vão passar recursos financeiros para as que se prepararam. E quando as que se prepararam tiverem mais recursos financeiros, mais geração de caixa, é bem provável que ela compre as que não se preparam, algumas que não se prepararam e estão tendo dificuldades para fazer isso muito rápido, porque não é simples, né? Então, quando eu falei para você lá da questão do iceberg, que as pessoas só estão vendo a ponta do iceberg, que são os tributos, né? Você depois comentou e foi muito assertivo em falar que na minha empresa, cara, a gente tem o nosso RP financeiro, a gente tem o controle dos fornecedores, a gente tem todo o controle da nossa gestão, etc. e tal. E é exatamente isso. A reforma tributária é uma pequena parte sobre tributos. Um maior impacto ali vai ser a gestão do negócio, a organização, e aí quando eu digo a gestão, é a organização do financeiro e, consequentemente, a margem de lucro. Né? Então, é isso que vai estar lá. Quem se preparar e conseguir sair na frente vai ter uma vantagem competitiva muito grande com relação às empresas que não se prepararam. Sim. E aí você pega isso num período aí, empresas patinando e outras correndo muito rápido, você pega um período de 12 meses, cara, essas que estão muito rápido com relação às que estão patinando, foram para outro patamar muito rápido. E aí existe uma tendência, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, de alguns mercados passarem por consolidação. Sim. Né? Então, por exemplo, você pega lá um cliente, uma empresa na área de comunicação, uma pequena agência que atende determinada demanda de uma empresa grande, né? E ela não se preparou, cara, quando em 2027 o negócio estralar e mudar, e ela, opa, como assim? Não entendi. O cara vai descontar, ele vai ter que pagar aquele imposto maior que ele não estava preparado para pagar, aquilo vai comer a margem dele e ele vai falar, cara, mas eu não consigo mais trabalhar desse jeito. Aí vai vir quem se preparou e vai falar, amigão, deixa comigo, eu vou atender seu cliente e você tá fora do jogo. Cara,